Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, turma do 4º ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa hoje? Vamos ver quais são os objetivos desta nossa aula hoje, então? Vamos lá! Identificar e reproduzir a sequência dos fatos do conto João e Maria, fazendo a reescrita junto com a professora. Então, hoje nós vamos reescrever este conto, crianças. Não é mesmo? Mas antes de nós reescrever esse conto, vamos lembrar quais elementos são importantes para uma boa escrita de texto? Vocês lembram lá quais são? O primeiro que a gente não pode esquecer quando vai escrever um texto. O título, isso mesmo, o título, o nome da história. Nós não podemos esquecer, não é mesmo? E depois, o que a gente não pode esquecer ao iniciar uma história? O parágrafo. Cada vez que eu vou dar sequência na história, iniciar uma nova ideia, uma nova etapa da história, eu coloco parágrafo, não é mesmo? E depois, pontuação. Como que nós vamos conseguir fazer a leitura de uma história, de um bom texto, se nós não tivermos, pontuação nesse texto? Nossa, vai ficar muito difícil de ler. Recursos coesivos. O que será que são recursos coesivos? Lembram? Isso, são palavras que nós usamos para juntar as ideias do texto, não é? Para costurar as frases que nós escrevemos, não é? E depois, o que não pode faltar que nós trabalhamos em uma aula? Substituição dos termos repetitivos. Nós não podemos ficar escrevendo João foi à floresta, João foi à floresta. Nós podemos trocar as palavras para elas não ficarem muito repetidas dentro desse texto. Ou o texto fica muito chato, não é mesmo? E as expressões que dão emoção nesse texto. Lembram que nós trabalhamos isso? Que eu posso escrever uma frase dando emoção para quem está lendo o meu texto? Eu posso contar detalhes, usar expressões que aquele leitor vai ficar imaginando melhor o meu texto, certo? A imaginação desse leitor vai fluir de acordo com o que eu escrevo, não é mesmo? Isso! Agora, antes de nós iniciar a nossa reescrita, nós vamos retomar os fatos da história. Vamos ler com a professora o roteiro que nós elaboramos na aula passada. Vamos lá, a professora vai lá e nós vamos ler. Então, observem aqui. O título era João e Maria. João e Maria saíram para colher flores. Eles levavam pedrinhas para marcar o caminho, mas neste dia eles levaram miolo de pão. O que aconteceu em seguida? Os passarinhos comeram o pão e eles se perderam. Lembram lá que eles só se deram conta que eles estavam perdidos porque eles avistaram o passarinho, não é mesmo? Eles encontraram uma casinha de doces e começaram a comê-la. Apareceu a bruxa. Ela prendeu as crianças e pretendia comê-las. Não é mesmo? Aquela bruxa que tentou se passar de boazinha. Para enganar a bruxa, João colocava um osso de galinha ao invés de seu dedo. E a bruxa foi ficando cada vez mais braba, não é mesmo, crianças? A bruxa resolveu assar o João. A Maria empurrou a bruxa no forno. As crianças fugiram com o tesouro da bruxa. E João e Maria voltaram para casa. Este foi o roteirinho que nós elaboramos na aula passada, lembram?
Ele traz a sequência do que aconteceu, mas ele não está com os detalhes da história, certo? É só um roteiro para nós lembrar da história, certo? Agora nós vamos reescrever esta história e vocês vão ajudar a professora, certo? Vamos usar o nosso roteiro para sequência da nossa história, ok? Então a prof vai vir aqui, a prof vai digitar aqui no computador e vai aparecer aqui na tela para vocês acompanharem aí em casa, certo? Não vamos esquecer dos detalhes da história, ok, crianças? E vocês vão ajudar a professora. Vamos lembrar qual era o título do nosso conto, então, crianças? Qual era mesmo? João e Maria, isso mesmo. Vamos lá ver qual é o primeiro item do nosso roteiro? João e Maria saíram para colher flores. Como nós podemos começar, então, escrevendo isso, crianças? Como que o nosso conto começa? Como que a maioria dos contos começam? Vamos escrever, então? Era uma vez 2 irmãos, João e Maria. Eles gostavam de passear pela floresta para colher flores, certo? Então, o primeiro item lá do nosso roteiro, nós escrevemos, certo? E depois, o que vem lá do nosso roteiro? Eles levavam pedrinhas para marcar o caminho, mas neste dia eles levaram miolo de pão. Como que isso aconteceu, crianças? Vocês lembram? Isso, a mãe deles sempre dava pedrinhas para eles marcarem o caminho. E nesse dia, o que aconteceu? A mãe não encontrou as pedrinhas e deu a eles o miolinho de pão, não é mesmo? Vamos escrever, então? Vamos lá. Antes de saírem, a mãe sempre trazia um punhado de pedrinhas brancas e dizia: vamos lá, a mamãe vai falar, travessão. Levem e espalhem pelo caminho, assim não haverá perigo de vocês se perderem. Vão com Deus. Olhem lá. Só que o que aconteceu? Então, nós escrevemos ali que a mãe sempre dava o punhado de pedrinhas. E nesse dia, o que aconteceu lá? A mãe deu novamente as pedrinhas? Não, a mãe deu o miolinho de pão, certo? Vamos escrever lá, então? Naquela manhã, porque eles sempre saíam pela manhã, a mãe não encontrou as pedrinhas e entregou aos filhos um punhado de miolo de pão, certo? E agora, o que aconteceu? Vamos ver lá no nosso roteiro? Os passarinhos comeram o pão e eles se perderam. Como que isso aconteceu? Vamos pensar, vamos lembrar a história? Como que aconteceu lá? Eles marcaram o caminho com o miolinho de pão e eles só perceberam que eles estavam perdidos como, crianças? Porque eles avistaram o passarinho com o miolo de pão no biquinho, lá na boca, não é mesmo? Vamos escrever então lá como ficou? João e Maria se despediram da mãe e do pai e foram contentes pelo caminho, cantando, observando as árvores e o céu, fazendo bolinhas com o miolo de pão. Certo? E agora? Como que eles perceberam que se perderam? Vamos ver lá no nosso roteiro se nós conseguimos identificar? Ah, sim, olhem lá. Os passarinhos comeram o pão e eles se perderam. Então, vamos lá escrever agora. Como que eles descobriram que estavam perdidos? Isso quando eles resolveram voltar para casa, perceberam que as bolinhas desapareceram. Como isso pode ter acontecido?
Lembram lá como que aconteceu isso, crianças? De repente, viram um pássaro carregando no bico um miolinho de pão. Ali, os dois perceberam que estavam perdidos, não é mesmo? Ai, que dozinho do João e da Maria, não é mesmo? E agora, qual é o próximo item lá do nosso roteiro? Vamos ver? Lá no nosso roteiro, eles encontraram uma casinha de doces e começaram a comê-la. Mas até eles encontrarem, crianças, essa casinha de doces, o que aconteceu? E isso, eles caminharam pela floresta procurando o caminho de casa, não é mesmo? Aí que eles avistaram lá longe a casinha de doces, não é? Vamos escrever aí no caderno então? A prof vai escrever aqui, vamos lá. E quando o sol já ia se pondo, avistaram uma casinha. Era uma casa engraçada, toda feita de bolos, biscoitos e pandeló. As telhas eram feitas de chocolate e as flores do jardim eram do quê? De caramelos, balas e docinhos. E o que aconteceu? O João e a Maria comeram bastante, não é mesmo? Até que ouviram uma voz rouca e arrepiante. Vocês lembram lá, crianças, que a bruxa apareceu? Essa bruxa já estava lá no nosso roteiro, lembram? Isso, olhem lá, ó. Depois que eles encontraram a casinha de doces e começaram a comê-la, apareceu a bruxa, certo? E o que a bruxa vai fazer agora que ela apareceu com aquela voz rouca e arrepiante? Ela prendeu as crianças e pretendia comê-las, isso mesmo. Mas antes dela prender as crianças, o que ela tentou fazer? Vocês lembram que essa bruxa era uma bruxa muito danada? Vocês lembram que ela tinha até uma musiquinha? Isso, vamos escrever lá então. Gata, jumento, pé de alfacinha, quem está comendo a minha casinha? João e Maria tomaram um susto, porque eles estavam ali comendo, não é mesmo? E a velha disse, então olhem lá, vamos ver lá, travessão, entrem, lindas crianças, vou alimentar e aquecer vocês. Não é mesmo? E será que essa bruxa conseguiu enganar o João e a Maria? Hein, crianças? Isso, as aparências da bruxa enganavam, porque ela não era boazinha. Então, mas as aparências enganam. Na verdade, a velha era uma bruxa que adorava devorar crianças. Ela prendeu João numa gaiola e pôs a menina para trabalhar. O plano era engordar João e comê-lo primeiro. Vamos retomar lá no nosso roteiro qual foi o item que falava sobre isso? Então, olhem lá. Apareceu a bruxa, ela prendeu as crianças e pretendia comê-las. Então, a bruxa prendeu, ela sequestrou as crianças, não é mesmo? E depois, qual é o nosso próximo item? Para enganar a bruxa, João colocava um osso de galinha ao invés do seu dedo. E a bruxa resolveu assar o João. Então, o primeiro item lá, para enganar a bruxa, o João colocava um ossinho de galinha ao invés do dedo, não é mesmo? Será que o João conseguiu enganar a bruxa? E como que o João conseguiu enganar a bruxa? Isso porque a bruxa não enxergava direito, ela era meio ruim de visão, não é? Vamos escrever lá com a professora, então? Então vamos lá. Todos os dias a bruxa que não enxergava bem dizia: mostra o dedinho, menino, quero saber se está gordinho, vou assar você com temperos finos, não sobrará nem um bocadinho. Olha, olha que bruxa danada. E aí vem a ideia do João, vamos colocar?
João estendia um pequeno osso de galinha e a bruxa ficava furiosa ao sentir que o menino não engordava. Então o João conseguia enganar a bruxa, mas essa bruxa começou a ficar brava. Por que será? Isso porque o ossinho do João lá não engordava nunca, não é mesmo? Ele sempre mostrava o ossinho da galinha, certo? Então, por mais que a bruxa o alimentasse, ele não engordava, não é? Vamos para o roteiro agora? Vamos ver qual é o próximo item? A bruxa resolveu assar João. Vamos ver então, lembram como que a bruxa ficou? Isso, ela ficou furiosa. Nós já escrevemos lá e vamos escrever agora então que ela resolveu assar o João. Vamos escrever lá com a professora. Depois de um mês, olha quanto tempo, ela decidiu que ia assar João de qualquer jeito. Quando a bruxa se abaixou para ver se o forno já estava preparado, o que aconteceu? A Maria encheu-se de coragem e empurrou-a com todas as forças. Esse era um dos nossos itens lá do roteiro, não era? Que a Maria empurrou a bruxa para dentro do forno, certo? Vamos ver lá no roteiro agora o próximo item? Então, olhem lá, a Maria empurrou a bruxa no forno, nós já colocamos. As crianças fugiram com o tesouro da bruxa. Vamos escrever então como que as crianças fugiram? Como será que as crianças fugiram? Hein? Vamos ver? Então a Maria empurrou a bruxa, depois trancou a porta do forno e correu para libertar o João. A bruxa gritava, mas as crianças só pensavam em se salvar, não é mesmo? Elas já estavam saindo da casa quando encontraram um tesouro. Encheram 2 sacos com moedas e correram pela floresta. Então, quando eles estavam saindo já, eles encontraram as moedas de ouro da bruxa lá, olha. Cada um encheu um saco, então foram 2 sacos com moedas e saíram correndo pela floresta. Vamos ver qual é o último item do nosso roteiro? Olhem lá. Então as crianças fugiram com o tesouro da bruxa. João e Maria voltaram para casa. Então finalmente o João e a Maria iam voltar para casa. Vocês lembram como que eles fizeram isso? Vamos escrever com a professora então? Então vamos lá. Em casa, seus pais estavam na cozinha chorando e rezando pelos seus filhos que se perderam. Certo? E aí, o que aconteceu quando eles chegaram nesta casa? Vocês lembram? Ao entardecer, João e Maria chegaram, cansados, mas felizes, e voaram no colo dos pais. O encontro virou uma festa, com muitos beijos e abraços, não é mesmo? E depois, o que aconteceu? Vamos terminar então? Vamos lá. Logo depois, os pais encontraram os sacos jogados na porta da cozinha. Abrindo-os, ficaram admirados com toda aquela riqueza. Não é mesmo? E o nosso último parágrafo da história vai ficar como? Isso, na manhã seguinte, o João e a Maria contaram aos pais em detalhes tudo o que aconteceu. O miolo de pão, os passarinhos, a bruxa, a fuga e o tesouro, não é mesmo? E eles assim ficaram felizes, não é mesmo, crianças? E aí, vocês gostaram do nosso conto, da nossa reescrita do conto? Gostaram? Isso mesmo! Nós escrevemos com mais detalhes a partir do roteiro que nós havíamos elaborado, não é? Agora a professora vai deixar aí para vocês uma tarefinha. Vocês vão ter 15 minutinhos para copiar o início do nosso conto, certo? Então a professora vai dar o início do conto e depois vocês vão reescrevê-lo individualmente, certo? Vamos lá! João e Maria. Era
uma vez 2 irmãos, João e Maria. Eles gostavam de passear pela floresta para colher flores. Antes de saírem, a mãe sempre trazia um punhado de pedrinhas brancas e dizia: levem e espalhem pelo caminho, assim não haverá perigo de vocês se perderem. Vão com Deus. Naquela manhã, porém, a mãe não encontrou as pedrinhas e entregou aos filhos um punhado de miolo de pão. João e Maria se despediram da mãe e do pai e foram contentes pelo caminho, cantando, observando as árvores e o céu, fazendo bolinhas com o miolo de pão e... é com vocês, crianças, agora.
E aí, crianças, copiaram tudo certinho? Será que vocês vão conseguir escrever, reescrever, não é mesmo? Este conto com muita riqueza de detalhes? Não vão esquecer de nada? A professora quer ver, hein? A prof aí da sua escola vai ficar muito feliz em receber este conto reescrito com muito capricho. Agora nós vamos fazer a leitura do conto que nós reescrevemos aqui. Vamos ver como ficou? Vamos lá então. João e Maria. Eram uma vez 2 irmãos, João e Maria. Eles gostavam de passear pela floresta para colher flores. Antes de saírem, a mãe sempre trazia um punhado de pedrinhas brancas e dizia: levem e espalhem pelo caminho, assim não haverá perigo de vocês se perderem. Vão com Deus. Naquela manhã, porém, a mãe não encontrou as pedrinhas e entregou aos filhos um punhado de miolo de pão. João e Maria se despediram da mãe e do pai e foram contentes pelo caminho, cantando, observando as árvores e o céu, fazendo bolinhas com o miolo de pão. Quando resolveram voltar para casa, perceberam que as bolinhas desapareceram. Como isso pode ter acontecido? De repente, viram um pássaro carregando no bico um miolo de pão. Ali, os dois perceberam que estavam perdidos. João e Maria andaram o dia inteiro e quando o sol já ia se pondo, avistaram uma casinha. Era uma casa engraçada, toda feita de bolos, biscoitos e pão de ló. As telhas eram feitas de chocolate e as flores do jardim de caramelos, balas e docinhos. João e Maria comeram bastante, até que ouviram uma voz rouca e arrepiante. Vamos ouvir lá então, crianças, a voz da bruxa? O que a bruxa cantou para eles? Gata, jumento, pé de alfacinha, quem está comendo a minha casinha? Vocês lembram que a bruxa tentou enganar o João e Maria? Vamos ver como nós reescrevemos isso? João e Maria tomaram um susto e a velha disse: entrem, entrem, lindas crianças, vou alimentar e aquecer vocês. Mas as aparências enganam. Essa bruxa era danada, não é? Na verdade, a velha era uma bruxa que adorava devorar crianças. Ela prendeu João numa gaiola e pôs a menina para trabalhar. O plano da bruxa era engordar João e comê-lo primeiro. Olha que bruxa danada, ela tinha até um plano de como ela ia fazer isso. Todos os dias, a bruxa que não enxergava bem dizia: mostre o dedinho, menino. Quero saber se está gordinho. Vou assar você com temperos finos. Não sobrará nem um bocadinho. João estendia um pequeno osso de galinha e a bruxa ficava furiosa ao sentir que o menino não engordava. Então a bruxa já estava cansada do João, não é mesmo? Afinal, ele foi esperto e conseguiu enganar a bruxa. Depois de um mês, ela decidiu que ia assar o João de qualquer jeito. Quando a bruxa se abaixou para ver se o forno já estava preparado, a Maria encheu-se de coragem e empurrou-a com todas as forças. Então a Maria, pensou, aproveitou um descuido da bruxa, não é mesmo? Para ajudar a salvar o João. Vamos ver como ficou? Depois ela trancou a porta do forno e correu para libertar o João. A bruxa gritava, mas as crianças só pensavam em se salvar.
estavam saindo da casa quando encontraram um tesouro. Encheram 2 sacos com moedas e correram pela floresta. Em casa, seus pais estavam na cozinha, chorando e rezando pelos filhos que se perderam. Então já fazia tanto tempo, não é mesmo, crianças, que o João e a Maria estavam perdidos, que os pais estavam tristes e chorando, não é mesmo? Rezando lá para que eles voltassem logo. Ao entardecer, João e Maria chegaram cansados, mas felizes, e voaram no colo dos pais. O encontro virou uma festa, com muitos beijos e abraços. Então, o João e a Maria andaram e só chegaram em casa ao entardecer, quase à noite, não é mesmo? E como que a nossa história terminou? Como que a nossa reescrita terminou? Logo depois, os pais encontraram os sacos jogados na porta da cozinha. Abrindo-os, ficaram admirados com toda aquela riqueza. Na manhã seguinte, João e Maria contaram aos pais, em detalhes, tudo o que aconteceu. O miolo de pão, os passarinhos, a bruxa, a fuga e o tesouro. Então, a nossa reescrita ficou excelente, crianças. A professora espera que a de vocês aí em casa fique excelente também. Certo? E para nós escrever esse texto, nós usamos então os nossos elementos lá, certo? Colocamos título, deixamos parágrafo, não é mesmo? Fizemos toda a pontuação na fala da bruxa, no decorrer, na descrição da história, não é? Isso mesmo. Vamos ver então se o nosso objetivo de hoje foi cumprido? Identificar e reproduzir a sequência dos fatos do conto João e Maria, fazendo a reescrita junto com a professora. Concluímos o nosso objetivo, não é mesmo, crianças? Vocês ajudaram a professora a reescrever esse conto e tem como tarefa a reescrita de vocês, certo? A prof amou ficar aqui com vocês. Um beijão e até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Preparado para a nossa aula de história? Espero que sim! Então vamos lá, pegando o nosso caderno, lápis, borracha, para que junto nós possamos estar fazendo algumas anotações e as nossas atividades, para que a nossa aula fique bem gostosa, né? Então vamos ver o que nós já aprendemos, né? Nós já aprendemos como que se deu a origem do mercado, origem do comércio, o que era escambo. Vocês lembram o que é escambo? É a troca de mercadorias, né? Tudo isso, né? Nós já vimos. Então, vocês estão lembrando lá? Mas será, pessoal, que o escambo, geralmente, ele dava certo? Será que todas as partes saíam satisfeitas? Nós vamos responder isso durante a nossa aula. Agora vamos ver qual que é o tema da aula de hoje e qual é o nosso objetivo. Então o nosso tema é surgimento da moeda e dinheiro. Nós estávamos falando em mercado, estava falando em mercadoria, troca, compra e venda. Agora nós vamos falar do din-din, né? Vamos falar do dinheiro. Como que será que surgiu o dinheiro? Qual foi a necessidade de não se fazer mais o escambo e se utilizar o dinheiro? Vamos ver? E qual é o nosso objetivo? Conhecer a história do dinheiro. Então vamos conhecer a história. Olha que objetivo gostoso, né? Vocês sabem, vocês fazem uma ideia? Como será que surgiu? Como que começou? Como que começou a utilização do dinheiro, né? A moeda, a cédula, que nós chamamos muitas vezes de nota. Como será? Então vamos voltar à primeira pergunta da professora. Será que o escambo sempre era justo? Conhecem essa imagem aqui? É de uma história infantil, né? De uma fábula, né? João e o pé de feijão. Vou lembrar um pouquinho para vocês a história do João e o pé de feijão. Então, né? O João, ele vivia com a mãe e ele só tinha o quê? Uma vaca lá na fazenda. E a mãe pediu para ele ir nessas feiras e trocar
esta vaca por mais alimentos, que eles estavam sem alimentos na casa. E ele foi essa feira trocar. Chegando lá no meio do caminho, o que ele encontra? Um senhor com um pacotinho de feijão. Eram 3 grãozinhos de feijão. E ele quer trocar os grãos de feijão pela vaca. Ele quer fazer o quê? Um escambo. E só que daí o João, claro, no começo não queria, mas ele falou que era um mágico esses feijão, e foi. Lembram lá que a professora falou que certas pessoas começaram a se especializar nesse escambo, em fazer essas trocas? Esse senhor era um desse. E foi passando a lábia no João, que era um mágico, e ele trocou. Quando ele chegou em casa, claro que a mãe ficou muito brava, né? Meu Deus, olha lá. Mas para sorte do João, os feijões eram mágicos mesmo, né? E se não fossem? Se não fosse, será que ele teria feito um escambo justo? Trocar uma vaca por os 3 grãozinhos de feijão? Não teria, né, pessoal? Não teria sido uma coisa justa. E isso muitas vezes acabava acontecendo. As trocas não eram justas. E por essas trocas não serem justas, que teve-se a necessidade do quê? Teve-se a necessidade do quê? De certos produtos serem considerados moedas de troca. Nós já vamos entender o que eram essas moedas de troca. Então, para facilitar essas trocas comerciais, produtos e serviços passaram a ter valor. Então, certos produtos, como o tecido, o sal, o trigo, eles passaram a ter um determinado valor. Se eu queria comprar trocar lá 2 galinhas, então era por uma peça de tecido, ou 2 galinhas valia um punhadinho de sal. Então eles começaram a pôr esses valores. Para quê? Para que não acontecessem, né, de ter trocas injustas. Então, ou seja, eram considerados como moedas de troca, o que mais tarde nós conheceríamos como dinheiro. Então, primeiro foi essas moedas de troca. Essas moedas eles iam trocando o produto por determinado produto que tinha um valor, né? Então, se eu precisasse lá comprar um pacote de trigo, supondo, eu saberia que eu teria que dar tanto pelaquele trigo. Então, assim que começa a surgir o dinheiro, que nós conhecemos atualmente, só que ainda vai ter um trajeto por aí para nós continuar. E em certas regiões, próxima do mar, foram usadas conchas como moedas de troca. Então, lá eu queria comprar peixes, eu tinha que dar tantas conchas. Eu queria comprar no interior da África, foi as presas de elefante. Então, eram coisas que eles tinham na região, que eles passavam a usar de moedas de troca. Já na América, até o chocolate foi usado para isso. Que moeda de troca gostoso, né? O problema é se você comesse a moeda de troca, né? Daí não ia dar muito certo. Em Roma, os soldados recebiam em sal, pessoal. Era pagamento em sal, ou salário, como eles falavam, né, no latim. E salário originou-se qual palavra que nós conhecemos? Salário, o pagamento por uma prestação de serviço que nós temos, né? Todo mundo, né, que trabalha recebe um salário. E a palavra salário se originou lá dos soldados romanos, que eles recebiam sal, né? Pagamento em sal. Mas sal, professora? Pense, gente, nessa época o sal ele tinha várias utilidades. Ele era usado para cicatrização de ferimentos, ele era usado para conservar o alimento e ainda dava gosto. Então era um produto muito especial, muito, vamos dizer assim, como se fosse mesmo o nosso dinheiro hoje. Todo mundo queria receber em sal, né? Era como se fosse o ouro, vamos dizer assim, né? Então daí que surgiu a palavra salário. E agora vamos pegar o nosso caderninho, vamos colocar lá a data de hoje, o tema da nossa aula, surgimento da moeda, dinheiro, e vamos completar essa frase. Conchas, chocolates e sal eram considerados moedas de troca, que mais tarde conheceríamos como... Fácil, tranquilo, 5 minutinhos.
aí, pessoal, conseguiram? Fácil, né? Então vamos ver lá. Conchas, chocolates e sal eram considerados moedas de troca, que mais tarde conheceríamos como dinheiro. O din-din, né? Que nós trabalhamos para conseguir o que a gente quer, para ter as coisas. Mas para que serve o dinheiro? Olha lá quanto maço de dinheiro e moedas que a professora colocou lá. E aí, me digam, para que serve o dinheiro? Vocês podem estar pensando, serve para comprar as coisas, professora. Serve para pagar algum serviço. Serve também. Outros estão pensando, serve para guardar, né? Para poupar. Tem gente que gosta, é mais econômico, né? Para tudo isso serve o dinheiro sim, pessoal. Então o dinheiro, ele vem na forma de moedas, cédulas são as notas, né? Mas o nome certo é cédulas. Usado para compras de bens, roupas, sapatos, alimentos, brinquedos e para pagamentos de serviços, né? Olha lá, para comprar, a gente vai no mercado e eles pagando algum serviço, né? Então, para isso que serve o dinheiro. Mas e quando que se viu a necessidade de não ficar mais somente nessas moedas de troca, né? Porque além de serem, não era uma coisa fácil, né? Não era uma coisa prática, você ficar carregando, né, aqueles tecidos, ou ficar carregando um punhadão de sal, né? Quando que se viu essa necessidade? Então aí eles começaram, o que vai aparecer? As primeiras moedas. Surgiram para facilitar e padronizar valores. Elas nem sempre foram redondas, não, olhem lá, pessoal, tem moedas quadradas, tem moedas tipo um cone, tem moedas mais ovais, né? Elas nem sempre foram quadradas. Com a idade dos metais, elas passaram a ser ouro, prata e bronze, igual as medalhas, né? Quando tem as Olimpíadas, né? Ouro, prata e bronze. Então, por que elas surgem? Pela praticidade. Então, eles padronizam um valor e elas, pela praticidade, era mais fácil carregar um punhadinho de moeda do que eu carregar um tecido, né? Uma peça de tecido que era enorme. Então, por isso que agora o que surge? As nossas moedas. Hoje, as nossas moedas não são mais feitas de ouro, prata e bronze, elas são feitas de aço. Por quê? Porque senão seria muito caro, né? E já é caro fazer o dinheiro, pessoal. Por isso que a gente tem que o quê? Cuidar do dinheiro, né? Preservar ele, não rasgar, não rabiscar, não deixar guardado as moedinhas em casa, né? Então, por isso, porque sai caro fazer o dinheiro. Imagine quando era ouro, prata e bronze, era bem mais caros. Então, vamos voltar para o nosso caderninho e copie as alternativas corretas. Tem 4 alternativas, mas vocês só vão copiar as corretas. As que estão erradas, vocês não vão copiar. Então lá, o dinheiro é usado para comprar bens e realizar pagamentos de serviço. O nosso dinheiro é somente em cédulas? As primeiras moedas surgiram para facilitar e padronizar valores. As moedas sempre foram redondas. Fácil, né? Vamos lá então, 5 minutinhos.
E aí, acharam fácil? Tenho certeza, né? Tá bem? A professora vai explicando, vocês vão prestando atenção e vão conseguindo fazer. Então, vamos ver qual que é a primeira certa. O dinheiro é usado para comprar bens e realizar pagamentos de serviços. Certíssimo. E a segunda? As primeiras moedas surgiram para facilitar e padronizar valores. Muito bem, né, pessoal? Então, nós já vimos o porquê que surgiu, qual foi a necessidade que surgiu, que teve, que fizeram surgir as moedas. Certo? Mas e agora, professora, quando que vai começar as notas, as cédulas? Vamos ver. Então, a necessidade de guardar as moedas em segurança fez com que os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas a seu serviço, passassem a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes. Então já eram pessoas, né, que lidavam com ouro e prata. E nas casas, eram geralmente casas deles, tinha um cofre e tinham guardas, tinha segurança. Por quê? Você já imaginou você com um pacotinho cheio de moedas de ouro? Era perigoso, podiam te assaltar, né? E se você vê esses filmes antigos, quando passam assim, roubam aqueles pacotinhos deles cheios de moedas, né? Então se viu essa necessidade. E esses lugares onde essas pessoas de ouro e prata trabalhavam, mais tarde vão dar origem ao que, pessoal? Os nossos bancos, que são lugares onde a gente guarda o nosso dinheiro, não é? Então, aí que surgiram os bancos. E quando eu ia lá, né, nesses comerciantes de ouro e prata e deixava ali as minhas moedas, o que eles me entregavam? Eles me entregavam recibos no valor da moeda que eu estou entregando. Então lá, esses recibos passaram com o tempo a servir como meio de pagamentos, por serem mais seguros que as moedas. Assim surgiram as primeiras cédulas de papel. Então eu ia lá, dava 10 moedas de ouro, eles me davam um recibo de 10 moedas de ouro. Eles viram que se eles queriam comprar alguma coisa que fosse no valor de 10 moedas de ouro, não precisavam eles ir lá e pegar o pacotinho. Eles iam e davam esse recibo. Essa troca pelo recibo da moeda e que foi mais tarde dando a origem, não, mas então vamos fazer uma cédula, de vez de a gente andar cheio de moedas. E assim surgiram as cédulas, as notas que nós conhecemos. Certo, pessoal? Então, fomos de moedas de troca para moedas, agora para as cédulas e hoje. Como que nós fazemos os nossos pagamentos? Hoje nós usamos o cheque, cartão de crédito, usamos o celular através do Pix, né? Fazemos muitas transações pelo celular, transações bancárias pelo celular, pelo computador, né? Então, a forma de pagar, né, e de receber também mudou. E a nossa forma de comprar, será que mudou? Mudou, né? Principalmente agora que nós estamos numa pandemia, né? A gente usa-se muito comprar pelo delivery, que é você pede pelo celular comida, você pede até roupas, sapatos, tudo o que você precisa. Você pede pelo celular e computador que entregam diretamente na tua casa, para você não precisar ir nesses lugares e assim estar protegidos, né? Então, tanto a nossa forma de pagar, quanto a nossa forma de receber esses materiais, essas compras, né? Também mudaram agora, né? A gente teve que se adaptar e muito, né? Agora, vamos pegar lá, então, nossa última atividade de hoje. Vocês vão completar as frases. Hoje eu não coloquei banco de palavra, quero que vocês usem a cabecinha. Negociantes por terem cofres e guardas, passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar de seus clientes. Letra B. Nos tempos atuais, podemos fazer pagamentos através de moedas, cheques, de crédito ou transferência com o Pix. Vamos lá? 5 minutinhos.
Aí, conseguiram? Ah, tenho certeza. Vamos lá. Então, negociantes do quê? Ouro e prata. Por terem cofres e guardas, passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar das moedas de seus clientes. Nos tempos atuais, podemos fazer pagamentos através de moedas, cédulas, cheques, cartões de créditos ou transferências com o Pix. Conseguiram? Certinho a atividade, bem bonitinho? Que bom! Então, e no Brasil? Estamos falando agora em dinheirinho, como que é aqui no nosso Brasil? Como que se deu a evolução da moeda brasileira? Então, eu vou passar um vídeo, vocês fiquem bem atentos, pessoal. Porque ele tem que ser rápido, porque tivemos muitos nomes o nosso dinheiro já teve. Então, prestem atenção ali para vocês prestarem atenção no nome do nosso dinheiro. As moedas tinham vários nomes. Já foi réis, barão, tostão, vitém, real império, real república, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real, real. E aí, pessoal, viram quantos nomes o nosso dinheiro teve, né? E aqui essa última imagem, porque a professora falou, né? Para a gente cuidar do nosso dinheiro, porque para o governo, na Casa da Moeda, fazer o dinheiro, né? Confeccionar o dinheiro, ele sai muito caro, né? Então, viram qual que é o nosso dinheiro de tanto real, cruzeiro, réis? O nosso dinheiro, né? Nós temos o nosso dinheiro em formatos de moedas e de cédulas, e é o real, e os valores menores que o real são os centavos. Certo, pessoal? Então, agora a professora quer convidar vocês para nós irmos na bancada, fazermos uma linha do tempo de que nós fizemos. Então, vamos lá, pessoal. Então, nós temos aqui troca de moedas. O que eram as trocas de moedas? Por que produto? Por um produto que eles tinham valor, né? Era um produto. Qual que a professora falou ali que até originou em salário? O nome, a palavra salário, que era os salários, pagamento em sal? O sal. Então, vamos colocar aqui, né? Então, essa troca de moeda, primeiro era feita através de sal, conchas, chocolates, como a professora falou. Depois vieram o quê? As moedas. E as moedas eram todas redondinhas? Não, né, pessoal? As moedas, elas tinham, olha, vários formatos, olha, e olha os desenhos delas, que legal, né? E depois elas passaram o quê? A ser de ouro, agora já redondinhas, né? Prata. Olha o tamanho dessas moedas, pessoal. Imagine você, para perder, era louca de boa. E uma aqui não quer vir. De bronze. Olha que joia, certo? Então, daqui nós passamos para as moedas. Daí eles levavam essas moedas para os comerciantes de ouro e prata, né? E o que eles davam? Recibos. Então, agora eles davam o quê? Recibos pelo determinado valor das moedas, né? Então, olha aqui, são os recibos, certo? E esses recibos originaram o quê? As cédulas, né? Olha aqui, a professora trouxe esse daqui, olha com a imagem de Dom Pedro II, olha que legal. E aqui, o que tem o Tiradentes, é o nosso dinheiro bem antiguinho, né? Esse daqui é réis. E aquele ali é o cruzeiro. E agora, passou como que nós fazemos? Nós usamos, a professora não encontrou nenhum cheque, porque cheque ultimamente não estão se usando. Nós usamos os cartões de crédito, nós usamos o quê? O celular, né? Que a professora trouxe aqui o celular para você ver que estamos fazendo o Pixel, né? Que agora é o que mais ultimamente... Opa, saiu aqui, deixa a professora pôr aqui de volta. Que a gente está utilizando, né, para fazer que as transações que você paga, recebe dinheiro, sem precisar ir ao banco, rápido, né, que são os que nós mais atualmente estamos utilizando. E aqui, para a professora terminar a nossa linha do tempo, a professora trouxe o dinheiro brasileiro. Então, aqui, as cédulas no nosso dinheiro, deixa eu segurar assim que fica melhor para vocês verem lá. 2, 5, 10, 20, 50, 100 e 200, né? Prestem atenção do tamanho da nota de 200 perto da outra. Ela é assim pequenininha mesmo, né? Bem pequenininha. E nós temos, a professora não encontrou uma moeda de 1 centavo. Então, eu acho que o 1 centavo está meio saindo de circulação. Então, 5,
que são as moedas, valores menores que R$1, que é o centavo, 5, 10, então 25, 50 e R$1, que é o nosso dinheiro hoje, né, pessoal? Que é, por enquanto, está sendo esse, né? Faz tempinho que nós estamos no real. Vamos ver, então, se nós conseguimos atingir o nosso objetivo? Conhecer a história do dinheiro? Será que conseguimos? Conseguimos, né, pessoal? E eu espero, vou mandar aqui um monte de beijos para vocês, que vocês tenham gostado, porque eu adorei essa aula, adorei fazer essa linha do tempo em questão do dinheiro e aguardo vocês para a nossa próxima aula. Beijos! Tchau, tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, prontos para praticar um pouquinho? Então, olhem aí na telinha de vocês o que nós vamos fazer hoje. Podem olhar. Então, agora nós vamos praticar novamente a divisão para que vocês fiquem fera, ok? Então, podem pegar o caderninho de vocês, podem registrar aí no caderninho. Lembrem-se, utilizem o quadro operatório da multiplicação, ok? Então, para vocês realizarem essas operações agora, vocês terão 4 minutinhos, ok? Então, podem começar. A professora já volta para fazer a correção.
aí, crianças? Conseguiram? Então, vamos junto com a professora fazer a correção dessa atividade? Então, olhem aqui na bancada junto com a professora. Muito bem, crianças. Então, vejam. Eu vou olhar lá no meu quadro operatório se tem 47 na coluna do 2. Nós já percebemos ali que na coluna do 2 ele só vai até o 20. Muito bem, então não tem 47. Então, vejam o que a professora vai fazer aqui. Então, nós vamos separar aqui esse número. Aqui a dezena e a unidade. Então, vejam, eu vou dividir 4 dezenas primeiramente. Então, vamos lá na coluna do 2 para ver se nós temos o 4. Qual número multiplicado por 2 é 4? Então, vejam aqui, nós temos, ele está aqui, olha só. Então, qual número multiplicado por 2 é 4? É o 2, muito bem. Então, vamos colocar lá? Ótimo, então vejam só, é o 2. Muito bem. Então, nós já sabemos que 2 vezes o número 2 é igual a quanto mesmo? A 4. Então, nós vamos colocar aqui o resultado dessa multiplicação, o produto dessa multiplicação. Então, se eu tenho 4 e perco 4, eu vou ficar com quanto? Com 0. Muito bem, vejam só. Muito bem, já dividimos as nossas dezenas, agora nós vamos dividir as unidades. Vamos baixar lá a unidade, que são 7 unidades aqui ao lado do 0. E vamos ver lá na coluna do 2 se nós temos o 7. Então, vejam só, eu tenho o 2, o 4, o 6 e o 8. Opa, eu não tenho o 7. Mas qual número aqui na coluna do 2 mais se aproxima do 7? O 6 e o 8, muito bem. Mas qual é o número que mais se aproxima, mas é menor que 7? Eu só tenho 7, eu não posso dividir 8, não é mesmo? Então, é o 6, muito bem. Então, 2 vezes, qual número que multiplicado aqui é igual a 6? 2 vezes o número 3, muito bem. Então, vamos colocar lá. 2 vezes o número 3 é igual a 6, muito bem. 2 vezes o número 3 é igual a 6. Então, eu vou colocar o resultado desse produto aqui, o produto dessa multiplicação. Muito bem. Tenho 7, perco 6, vou ficar com 1. Muito bem, crianças. Olha só, então, essa nossa divisão aqui, ela não é exata. A divisão exata é quando nós temos resto 0. Então, essa daqui, ela tem resto. Sobrou 1. Ótimo. Conseguiram chegar nessa operação? Muito bem, não dá para dividir mais, ok? Ótimo, então agora nós vamos resolver a próxima divisão. Muito bem, então agora 94 dividido por 3. Ótimo, então vamos lá. Então, nós sabemos que na coluna do 3 ele só vai até o 30, muito bem, então não tenho 94. Então, primeiro eu vou dividir as dezenas, depois eu vou dividir a unidade. Muito bem, crianças. Então, vamos lá. Vamos ver ali na coluna do 3 se eu tenho 9, olhem lá. Então, vejam aqui a coluna do 3. 3, 6, 9, muito bem. Qual número multiplicado por 3 é igual a 9? É o 3, olhem só, está aqui. Muito bem, então, já sabemos. 3 vezes o número 3 é igual a 9. Muito bem, então vou colocar aqui o número 9. Tenho 9, perco 9, vou ficar com 0. Muito bem. Agora eu vou dividir as minhas unidades. Então, vou baixar o 4 aqui ao lado do 0. Ótimo. Então, vou procurar na coluna do 3 se eu tenho 4. Vamos lá junto com a professora? Então, veja, eu tenho o 3 e o 6, não tenho o 4. Então, qual é o número que mais se aproxima do 4? O 3 e o 6. Mas eu só tenho 4, eu não tenho 6 para dividir, então tem que ser o 3. Muito bem, então qual número multiplicado por 3 é 3? É o 1. Muito bem, então 3 vezes o número 1 é igual a 3. Então, vamos colocar aqui. 3 vezes o número 1 é igual a 3. Ótimo. Reparem que nós precisamos colocar aqui o produto dessa multiplicação. Então, eu tenho 4, perco 3, vou ficar com 1. Muito bem. Então, agora
Eu só tenho um, então não posso dividir mais, ok, crianças? Muito bem. E aí, conseguiram chegar nessa resposta? Ótimo. Então, nosso momento de praticar já está chegando ao fim. Então, continue estudando, ok, crianças? Até a próxima aula.